Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Assim, para nós rejeitarmos a doutrina mórmon, nós não precisaríamos de muita coisa. Se nós tivéssemos somente essa passagem bíblica, ela já seria suficiente para rejeitar toda essa seita. Se nós tivermos bem gravado isso no coração, e se os crentes lá nos Estados Unidos lá tivessem esse texto bem gravado no seu coração, muitos deles, milhares, milhões deles, não teriam sido enganados pelas falsas doutrinas dessa seita. Olha o que diz o texto. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, nós temos a Escritura, e é a partir dela que nós sabemos o que é o Evangelho. A Escritura nos revela o Evangelho, nos revela Cristo. E na medida que alguém vai dizendo que tem uma revelação de um anjo e traz acréscimos a essa revelação, ele está fazendo o quê? Trazendo um outro Evangelho. É aquilo que a gente já viu, que aconteceu com o islamismo, os muçulmanos. Maomé tem as revelações lá que ele disse, que era o anjo Gabriel, mas é lógico que era uma mentira. O anjo Gabriel estava sendo ali difamado, um demônio que apareceu para ele e aí a partir de então surge o Alcorão, que ele mesmo até nem escreveu, São outros que foram escrevendo, pelo que lembravam que ele dizia, Aqui, no caso dos Mormons, aparece ali, como a gente já viu na quinta-feira passada, estudando sobre todo esse, que a gente focou então, na história. Então, hoje eu vou estar relembrando alguns aspectos. Quando aparece o anjo Moroni para Joseph Smith, e depois, na sequência, revela para ele esse livro de Mormon, escrito em tábuas de ouro, placas de ouro e tal, que daí ele resolve traduzir com Urim, Tumim e tal. Tudo isso é o quê? É um outro evangelho. Então, só isso já seria suficiente. O cara está trazendo uma outra revelação além da Escritura, como diz aqui, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E no próprio livro de Mormon, é interessante que ele testifica contra si mesmo. Tipo assim, é só quem realmente não conhece a Escritura mesmo que vai ser enganado. Quem não tem uma fé genuína em Deus e no Evangelho que vai ser enganado. E quem não está firmado nessa verdadeira fé que vai ser enganado. Porque no próprio livro de Mormon diz assim, é um outro testamento de Jesus Cristo. Fala claramente assim. Livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. Peraí, então eu tenho o Velho e o Novo Testamento, mas aí claramente no livro é dito que é um outro testamento ainda, tipo assim, não é um terceiro, é um outro. Ou seja, se alguém, mesmo que o anjo do céu você anuncie outro evangelho além, ou seja, o que é o livro de Mormon? Então é um outro testamento além do que já foi anunciado. O evangelho está contido no quê? Ele está contido naquilo que nós conhecemos de Escritura, como o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho está contido no Velho e no Novo Testamento. O Evangelho não está restrito somente aos escritos que nós conhecemos como o Novo Testamento. O Evangelho ele está em toda a Escritura. Lógico, existem algumas porções, mesmo da lei de Moisés, que elas são de fato vinculadas ao pacto das obras, sim, mas também existem várias porções, inclusive da lei de Moisés, que elas estão vinculadas ao pacto da graça, que são o Novo Testamento.
Tá? Então, Velho e Novo Testamento, né, nós podemos entender assim como os 39 livros e os 27 livros, né? Então, o Velho e o Novo Testamento. Mas quando nós falamos de pactos, e aquilo, por exemplo, quando fala assim, ó, aqui em 2 Coríntios, vou pegar aqui um texto, ó. Mas os seus, 2 Coríntios 3, versículo 14, diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Quando fala isso aqui, nesses termos, né, que o Velho Testamento foi por Cristo abolido, isso que não está falando dos 39 livros que nós conhecemos como Velho Testamento. Tá? Esses 39 livros não foram abolidos, de maneira alguma. O que é que foi abolido por Cristo? O Velho Testamento em que sentido? Do pacto das obras. Esse pacto de obras foi abolido por Cristo. Qual é a Porque, passagem? 2 Coríntios 3, 14. Seriam os sacrifícios, os holocaustos, Até assim, o cumprimento da lei pela sua própria... que na verdade até aí os sacrifícios eles não eles foram abolidos num outro sentido. Não é nem nessa questão daqui do Velho Testamento, do pacto, porque justamente os sacrifícios eles foram instituídos para apontar para Cristo. Então eles deixaram de ser necessários, né? Por quê? Porque eles eram apenas uma sombra, né, que apontava para Cristo, que era a realidade. O corpo é de Cristo, né? Então os sacrifícios eles eram uma sombra. Então eles deixaram de ser, né, necessários e nem podem mais ser feitos, né, justamente porque Cristo cumpriu eles. Então, né, Cristo ele é o cumprimento dessas sombras, desses tipos, né? Então os sacrifícios eles eram tipos, mas você vê que eles eram tipos do quê? Não de um pacto de obras. Eles eram tipos que apontavam para o pacto da graça. Por quê? Porque através dos sacrifícios do Antigo Testamento havia o quê? Era prometido perdão. Só que o pacto das obras, o Velho Testamento, né, o pacto das obras, ele que não tem, ou tu cumpre arrisca tudo, ou tu é maldito, né? Então esse pacto das obras, o Velho Testamento, ele foi abolido por Cristo. Porque por meio desse pacto todos nós seríamos condenados, se ele permanecesse de pé. Se ele permanecesse em vigor sobre as nossas vidas, todos seríamos condenados. Então, para que não fôssemos condenados, né, Cristo ele aboliu esse pacto em si mesmo, através do seu sacrifício. E ele cumprindo tudo. Ele cumpriu, ele, né, se colocou debaixo desse pacto, cumpriu o pacto das obras, né, e então abriu para nós a porta, né, do pacto da graça, né. Então esse é o Velho Testamento que foi abolido, e não os 39 livros, né, não várias coisas que às vezes o pessoal, né, às vezes entende, né, de maneira inapropriada. Mas qual é o ponto, né, aqui, voltando? Então os mormons eles creem num outro testamento. Que outro testamento? Jesus ele instituiu um Novo Testamento, e esse é um testamento que ele é definitivo, ele é um pacto eterno, é uma aliança eterna. O pacto da graça é uma aliança eterna. Olha como fala aqui em Hebreus 13, versículo 20. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Mas vejam que o sangue de Cristo ele é chamado o sangue da aliança eterna. Aqui o termo aliança, a palavra grega para aliança é diatek. Tá? Diatek. É a mesma palavra para pacto, é a mesma palavra para testamento. Quando tem lá a palavra testamento, seja Novo Testamento ou Velho Testamento, a palavra testamento é a mesma palavra, diatek. Né? É a palavra que pacto é a palavra para aliança. Então, vê, a aliança por meio do sangue de Cristo é uma aliança eterna. Nós não precisamos de uma outra. Nós não precisamos de um outro testamento, de uma outra aliança, de um outro pacto. Isso que o livro de Mórmon é. Ele traz um outro pacto, uma outra aliança, um outro testamento.
Ele diz claramente, um outro testamento de Jesus Cristo. Ou seja, eles confessam, já há a confissão de que eles estão trazendo outro, além. Então, já é uma confissão de maldição, de que aquele que recebe esse novo testamento, aliás, esse novo não, esse outro, né? Porque é muito tremendo assim que Deus preservou para eles não colocarem novo, né? É um outro, né? Quem recebe esse outro testamento, né, está se colocando debaixo de maldição. É anátema, como diz o texto em Gálatas, a gente leu, né, 2 vezes. Né? Paulo depois enfatiza, ele repete novamente, é anátema. Então só isso, só esse texto de Gálatas, né, o entender, né, o que é o Novo Testamento por meio do sangue de Cristo, que é um testamento que é eterno, e se é eterno não pode ter outro depois desse. Né, se a gente entende isso, já seria suficiente para nós rejeitarmos completamente essa falsa doutrina. Mas vamos lá, vamos entrar um pouco então hoje, né, em algumas doutrinas, tá? Assim, ó, eles têm tanta fantasia, tanta fábula, tanta coisa assim, ó, que, sabe, a gente precisaria assim, ó, de vários dias assim para ficar vendo tanta historinha que eles têm assim, né, tanta fábula, né, que eles inventaram assim. Porque de fato é isso, não tem outra palavra para descrever as doutrinas mormons senão com o termo fábula. Tá? Vamos lá, primeira coisa, na semana passada, né, na quinta-feira, eu comecei a adentrar um pouco na doutrina de Deus, né, e também falei um pouco da cristologia, né, e eu quero novamente reforçar isso, né, porque assim, ó, são heresias muito graves, sabe? São distorções muito grandes, né? Aquilo que eles entendem, né? De quem é Deus, quem é Jesus Cristo, né? E tantas outras coisas. E também a questão da poligamia, tá? Porque tudo isso está interligado uma coisa na outra. A própria ideia de quem é Deus está ligada com a poligamia. Como é que funciona? No primeiro momento, tá? No próprio livro de Mormon, tá? Fala sobre poligamia e também sobre a doutrina de Deus. Eu vou estar falando das duas juntas porque estão interligadas, tá? No primeiro momento, o livro de Mormon, e antes de continuar, tá? As doutrinas deles não esperem, assim como eu digo assim, ó, não esperem de nenhum tipo de seita coerência, tá? Harmonia, né, entre as doutrinas das seitas, tá? Sempre vão haver contradições. A gente vai olhar, tá, mas isso não faz sentido, uma coisa está indo contra a outra. É exatamente assim que funciona mesmo. As coisas nas seitas não fazem sentido. Não tem uma lógica, não tem uma racionalidade, assim. Vai chegar uma hora que as coisas vão estar completamente contradizentes, mas para eles está tudo bem, né? Porque a pessoa que está enganada, que está debaixo, né, da operação do erro, né, ela não consegue às vezes enxergar coisas óbvias que estão assim, ó, na cara, ela não consegue enxergar. Contradições, sabe, assim, ó, patentes, né, que qualquer um olha assim, mas isso é uma contradição, a pessoa ela acaba aceitando. Então o que acontece? Existem muitas contradições nas doutrinas mormons, né, e uma delas é a própria ideia da poligamia. Por quê? Porque no próprio livro de Mormon tem ali uma instrução de que seria vedado, não poderia haver poligamia, né, que o homem só poderia ter uma esposa e só, e deu, nada mais. Só que mais tarde, eles têm outros livros, né? Além do livro de Mormon, tem Doutrinas e Convênios, tem Pérola de Grande Valor. São os 3 principais. Fora outros escritos que também são doutrinários, né, para eles. Mas, o que acontece? Posteriormente, isso no tempo do próprio Joseph Smith, eles começaram a defender a ideia da poligamia. E na verdade, eles defendem isso até hoje, né? Por mais que eu comentei lá que teve, né, um dado momento onde um profeta, né, o presidente da seita, né, sempre ele é chamado de profeta, né? Ou seja, ele sempre tem um falso profeta que está à frente, né, da seita, né? Teve um dado momento, né, que por causa da legislação dos Estados Unidos, né, que iriam simplesmente acabar, né, com essa seita, né, desapropriando, né, os bens deles e tudo mais, caso eles não abandonassem a poligamia. Então, teve um dia lá que o falso profeta teve uma revelação, né, uma revelação entre aspas, né, de que agora, né, a gente não pode mais defender a poligamia, a gente tem que, né, ser monogâmico.
né? Sendo que, se eu não me engano, era no livro Doutrinas e Convênios, dizia que era um estatuto, tipo assim, eterno, a questão da poligamia, e que seria, tipo, amaldiçoado quem voltasse atrás, né, e tal. Ou seja, no final das contas, o próprio profeta ela se colocou debaixo da maldição que tem nas próprias doutrinas deles, dizendo que ele recebeu tudo por revelação divina, né, e sendo que antes ainda o livro de Mórmon proibia a poligamia. Então tu vê que, sabe, a doutrina ela vai mudando e vai mudando conforme a conveniência. Na medida que o Smith estava lá, né, começou a se atiçar e querer, né, uma outra mulher, vamos criar uma doutrina de poligamia. Na hora que o governo vai dizer, vou tirar os bens de vocês se vocês continuarem com esse negócio. Eu recebi uma revelação que não pode mais. Sabe? Mas aí, nesse ponto aí, é importante, né, ver uma cláusula de exceção interna deles. Tá? Que acontece? O fato é que a questão, a solução não é a monogamia. Por quê? A poligamia seria a liberação para que eu tenha, ao mesmo tempo, mais de um casamento. A monogamia é a liberação que eu possa ter um casamento por vez. Não, biblicamente não, né? Não, na leitura deles. Tá. Esse é o entendimento deles. Uhum. Então eu posso ter, tipo, num período de 10 anos, 4 esposas, mas não ao mesmo tempo. Mas mesmo sim, mas mesmo assim, tá? Mas mesmo assim, até hoje, tá? Porque assim, ó, eles têm assim, ó, bem firme no coração deles que o correto, que o padrão mesmo é a poligamia, tá? E que eles só, digamos, eles tiveram que ser obrigados, né, pelo governo a ter que abandonar, mas isso não é uma coisa que eles de fato entendem que é errado. Para eles o correto é a poligamia, para eles é um mandamento de Deus. E o mandamento eterno a poligamia. Sabem por quê que eles entendem dessa forma? Porque, olha só, agora a gente vai entrar em outras doutrinas, sabe, que não é nem, eu não posso chamar nem de heresia, tá? É algo além, são blasfêmias, tá? É muito triste, sabe, porque quando eu fui estudando sobre a doutrina dos mormons, assim, para poder transmitir assim, para vocês os erros e heresias deles, eu fiquei muito triste, assim, sabe, porque é uma coisa tão, assim, ó, é tão terrível, sabe? Porque não são apenas heresias, elas são blasfêmias. São blasfêmias de fato, assim, ó. Porque eles dizem, lógico, e cheio de contradições, tá? Mais uma vez, eu sempre vou dizer, né? Uma hora eu vou estar ali falando uma coisa, não fiquem surpresos, né? Mas não faz sentido isso, sim, não faz sentido. Eles creem, num primeiro momento, o Smith ele era unitariano, então ele não cria na divindade de Cristo, ele cria só na divindade, né, do Pai. Posteriormente, ele não se tornou trinitariano, tá? Ele nunca foi trinitariano, eles nunca defenderam a trindade, nunca foi a fé deles nunca comportou dentro, né, das suas doutrinas a trindade. Eles passaram a ser triteístas por um momento. Teve um momento que eles se tornaram triteístas. É diferente de ser trinitariano, tá? Porque trinitariano tu entende que Deus é um só, mas que nessa única divindade há 3 pessoas. Tá? Então, assim é a doutrina da Trindade. É um Deus, mas 3 pessoas na divindade. Agora, o triteísmo é diferente. É 3 deuses. Não é um Deus, é 3 deuses. E essa foi a doutrina que eles defenderam por um tempo. A doutrina de 3 deuses, que o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito Santo é um outro Deus. 3 deuses diferentes. Mas, posteriormente, olha como um abismo vai chamando o outro. Eles abandonaram essa doutrina do triteísmo e passaram a defender de fato o politeísmo. Ou seja, a doutrina de que existem muitos deuses, vários deuses. Por quê? Por exemplo, eles diziam aqui, os deuses fizeram o mundo. Para eles, quem criou o mundo foram os deuses, não foi o Deus, né, no singular, Deus no singular. Para eles foram deuses, no plural, né, que criaram o mundo. E um destes deuses, que teriam criado o mundo, teria se sujeitado a, vamos dizer assim, se tornar mortal
para povoar este mundo. E aí que vem a doutrina que... Lembra que eu comentei na semana passada que eles creem que Adão é Deus? Eles creem que o pai, o Deus que nós chamamos de pai, era Adão. Que lá o Adão lá que pecou, que caiu, e eles não negam a queda. Eles creem que aquele Adão que pecou junto com Eva, antes de virem aqui para a Terra, eles eram ambos, Adão e Eva eram deuses. Que o Adão era Deus e tinha a sua esposa Eva, e que tinha, na verdade, outras esposas, mas que ele trouxe junto consigo uma das suas esposas. Porque eles dizem que Deus tinha várias esposas antes, que escolheu uma delas, no caso Eva, para vir com ele, se sujeitarem a pecar, para que se tornassem mortais, para que pudessem povoar a terra. E por que povoar a terra? Porque aí tem uma outra doutrina, que é a da pré-existência das almas. Tá? Porque como é que eles entendem que cada pessoa tem, né, a sua alma? Eles entendem que essas almas elas já existiam antes. Existiam antes como? Numa procriação espiritual. Ou seja, os deuses eles tinham ali os seus filhos, só que, lógico, né, espírito, e esses filhos, né, dos deuses assim, né, que são espíritos seriam as almas. E que então viriam, né? Então porque as pessoas vão nascendo, então, e aí essa alma que já existia lá, né, antes, simplesmente, né, e encarnava, né, no corpo. Tá? Essa doutrina da pré-existência das almas, tá? Ela é herética, tá? Ela é uma heresia, mesmo no meio, vamos dizer assim, ao longo da história, né, da igreja. A gente vê, por exemplo, teve um homem, alguns chamam ele de pai da igreja, né? Porque assim, tem os pais da igreja que eles chamam, né? Que são, né, digamos assim, pastores ou padres, né, lá dos primeiros séculos. E aí que quando homens assim, tem escritos, né, que são muitas vezes lidos até hoje, assim, para entender como é que era a doutrina da época, né, e tal, eles são chamados, né, normalmente pela história, né, assim, né, como pais da igreja. Só que muitos desses chamados pais da igreja eram hereges. E um desses homens, né, desses hereges aí, que, né, muitas vezes chamado pai da igreja, era... Estava com o nome antes na mente, aí comecei a falar, me fugiu o nome. Orígenes. O mesmo que, vamos dizer assim, lançou a semente da doutrina do purgatório também, tá? Orígenes, ele cria na pré-existência das almas. Tá? Então, Orígenes, ele defendia essa pré-existência das almas, ou seja, que as almas já existiam antes e que simplesmente vinham. O que acontece? Essa não é uma doutrina bíblica, tá? Não existe isso na Escritura. Né? Pelo contrário, né, claramente tem um texto bíblico, se não me engano, é em Zacarias, tá? Que diz que Deus cria, né, o espírito no homem. Deus cria dentro dele, né? Ou seja, e eu entendo que é em que momento? Na concepção. Quando ocorre a concepção, né, ali Deus cria, né, naquele serzinho tão, né, pequenininho que nós somos, né, no princípio, né, quando fomos concebidos, né? Gênesis 2. Ali Deus cria, né, o espírito no homem. Então não tem um espírito que já está pronto, lá só esperando para encarnar. Não, Deus cria o espírito no homem. Pré-existência da alma. Isso. É o nome? Isso. Origem. Tá? E essa doutrina, lógico que de maneira diferente, né? Orígenes não dizia isso, né, que Deus foi procriando com as suas esposas várias almas, né, que depois não. Orígenes ele só tinha, sei lá, nem sei direito, né, como é que era a ideia dele exatamente, tá? Mas provavelmente que Deus havia criado já as almas já antes, né, e que estavam na espera. Para nós, é errada aquela expressão que muitos crentes usam, que uma pessoa crente morre e está voltando para casa. Está voltando para casa, ela não veio de lá. Exatamente. Ela é complicada porque ela pode dar a entender justamente a doutrina da pré-existência das almas, tá? Então é bom a gente cuidar, porque sim, a Bíblia fala nesse sentido, de estar voltando, porque tu volta de um lugar que tu veio, entende? Né? Então assim,
né? Então tem que tomar cuidado, sabe? Porque assim, ó, da onde que às vezes algumas pessoas podem tirar, né, essa coisa de voltar para casa e tal, é daquele texto lá de Eclesiastes que fala, né, que o espírito volta a Deus que o deu. Mas isso, sabe, entre isso que está escrito na Escritura e ao ponto de voltar para casa, que pode sim dar a entender uma pré-existência das almas, é bem diferente. Então é melhor a gente não usar essa linguagem de voltar para casa, que ela não é uma linguagem bíblica, a gente não vai ver em nenhum lugar da Bíblia essa linguagem. É melhor a gente não usar, porque justamente ela pode remeter a essa heresia da pré-existência das almas. Tá? Uma outra palavra, uma outra frase que está sendo usada assim agora também, que eu tenho visto muito sendo usado no Instagram, principalmente, né, quando as mães nascem o bebezinho e aí elas pegam e falam assim, ó, você veio de presente para mim, né, tipo assim, mas como que você já existia e eu recebi de presente, né, assim, né, uma coisa assim, bem assim, que dá para ver claramente, sem né? concepção. De repente eu não estou conseguindo falar bem a frase Não, que eles falaram, sim. assim, né? Que as pessoas colocam assim, mas colocando assim, recebi você de presente, você existia e veio para mim, né? Você veio para mim, você me escolheu. É essa a palavra. Você me escolheu e veio para mim de presente. Né? Eu tenho visto muito isso assim, no olha só. Instagram agora óbvio que ultimamente. mas só um pouquinho mais. As mães colocando assim dos bebezinhos. É óbvio que uma coisa é a gente entender a partir de uma heresia, de uma doutrina, né, de um herege, algo que não está correto, mas não intencionalmente as pessoas usam Sim, essa linguagem. não, com certeza. Daqui a pouco a gente pode estar cometendo aqui uma baita de uma injustiça. Não, com Claro, muitos usam sem entender, por falta de conhecimento. A conhecimento. vocação anterior do Michael. Não estou nem tocando na vocação do sucesso. Tá? Foi levantada pela Bia. Por que isso? É óbvio, para fazer um exercício, teria que fazer um baita de um exercício para poder justificar uma fala dessas. Mas não é impossível. Não é. Tá? Mas eu concordo contigo. Nós não podemos fazer teologia em cima do silêncio das Escrituras. Isso eu concordo contigo. Mas achar que todo mundo que diz que a pessoa, que o ente querido voltou para Deus, poderia estar errado para quem conhece Orígenes e quem conhece a doutrina da pré-existência da alma. Sim. Mas não intencionalmente a pessoa está dizendo isso hereticamente, não. Não, com certeza não. E não é o que eu afirmei também, né? Não, sim, É só para deixar claro, né? Claro, a gente está achando que, né? Só para a gente, olha só, quando alguém fala dessa forma, porque lembra daquela passagem lá de Eclesiastes, o Espírito volta a Deus que Deus. O texto de fato usa o termo volta para Deus que o deu. Tá? Se a pessoa, né, ela está lembrando daquela passagem, ela fala essa frase por causa, né, de uma passagem assim, duas, né, sabe, tá ok, né? Não é o problema esse. Agora, né, o ponto é que isso pode levar a entender. Então, né, é melhor nós não utilizarmos do que usarmos algo que pode levar, né, a uma compreensão errada. Entende? E aqui em Zacarias diz assim, ó, Zacarias 12:1, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Tá? É Gênesis 2, né? É a concepção. Aqui diz claramente, né, que Deus, ele... É porque lá em Gênesis, Deus fez o homem, né, do pó da terra, né, e aí soprou, né, o fôlego de vida, né, no homem e ele se tornou alma vivente. Mas aqui diz claramente, né, que Deus, ele forma o espírito do homem dentro dele. Tá? Então, quando tu vai explicar a doutrina do batismo em Cristo, do novo nascimento, da onde é que tu nasce? De Deus. Do alto, de Deus, do céu. Então a tua origem é o céu, a tua origem é o alto, a tua origem é Deus. Mas como eu disse, a gente não precisa fazer um esforço para tentar aqui justificar uma coisa. Eu só quis ter um critério de não, daqui a pouco, demonizar uma expressão legítima de alguém. Não, tranquilo. Tem que ter cuidado com isso também. Sim. Porque a nossa origem é do alto. Sim. Quando eu nasci de novo, eu nasci de Deus, nasci do alto, do céu. E para lá eu volto.
Eu nem uso esse termo, eu nem uso essa palavra. Mas eu não estou nem defendendo, a gente tem que pensar um pouco também. Eu entendi a proposta. São doutrinas. Isso. Então, olha só, alguém vai lá e fala assim, ó, tô voltando, né? Voltou para casa, é um cristão que morreu, tá voltando para casa. Se a pessoa fala isso, olha só, se a pessoa fala isso, mas fala no entendimento que o Maninho trouxe agora, né? A questão de que, olha, ele nasceu de Deus, né? E vamos dizer assim, e Deus ele é chamado, né? Como que um tabernáculo, né? Para nós, uma casa. Se a pessoa fala nesse sentido, né, não tá, de forma alguma vai estar errado, está correto, né? O único cuidado que nós temos que ter é, porque, vamos lá, ó, aí a questão da pré-existência das almas, tá? A alma já está prontinha lá desde antes, tá, só esperando para encarnar num corpo. Ela é um passo para a doutrina da reencarnação. Ela está a um passo da doutrina da reencarnação. Por quê? Porque se tu tem almas que nunca encarnaram, elas só estão esperando para encarnar, né? Por que a alma que morreu, vamos dizer, da pessoa que morreu, que voltou, não poderia, né, novamente encarnar? Né? Então, que a doutrina então, tu vê que da pré-existência da alma é como se a alma ela sempre existisse, ela sempre existiu. Ela sempre esteve lá, esteve lá. Ela já estava lá, Ela só esperando o momento. Ela filha de alguma relação dos deuses. Isso. É nesse contexto. Né? Isso, exatamente. E isso inclusive, até uma coisa para chamar a atenção, né, em relação a desenhos animados, né, tá muito claro naquele desenho do Divertidamente, em que tem aquela menina, né, que ela tem a raiva, a alegria, a tristeza, né, e tal, né, que tem vários. E aí, num momento do filme, eu não lembro muito bem o que acontece. Acho que é Divertidamente. Eu não assisti, mas eu acho mas eu vi um trailer uma vez, eu acho que deve ser isso aí. Que assim, ó, que volta o espírito para um lugar assim, eu acho que de um homem, que ele volta assim para cima e aí daqui a pouquinho estão lá todas as almas, tipo assim, estão lá pendentes as almas todas assim, né? E aí daqui a pouquinho volta de volta, assim, tipo assim, né? Justamente, né, a questão, né, da reencarnação ou da questão, né, de pré-existência da alma. Desenho que as crianças assistem e que estão ali na escola. É um passo para a reencarnação. Sendo incutidas no coração. Exatamente. Aí agora, olha só. Vamos lá, então, ó. Olha que coisa terrível, né, isso. Então, eles entendem que as almas, né, dos homens, né, de todos nós, seriam almas que teriam sido formadas antes já, por relação entre os deuses e relações polígamas ainda, né? Bom, aí voltando aí, como é que daí para os mormons, né? Como é que o mundo teria sido, né? Teria sido feito pelos deuses, no plural, aonde um casal desses deuses resolveu se tornar mortal, né? Então se fizeram lá Adão e Eva. Eles consideram a queda como algo bom. Olha que coisa terrível. Só que é engraçado, numa hora é o pai, que eles dizem que Adão é o pai, né, que digamos assim, decidiu, né, vir e tal. Mas no outro momento eles dizem que é Jesus. Que é Jesus aquele que decidiu, né, vir, né. Uma confusão, uma contradição, né, afinal de contas. Só que olha só um outro ponto. Que é outra blasfêmia, outra coisa, sabe, né, heresia terrível. Eles dizem que aí no outro momento daí tinha o pai e tinha, né, Jesus que era filho do pai. Tem horas que eles dizem que Jesus é o próprio pai, daí tem outras horas, né, que eles, né, diferenciam, né, daí tá lá, né, tem o pai que teve um filho, que um dos seus muitos filhos era, né, Jesus. Só que quem era um dos irmãos de Jesus, segundo a doutrina dos mormons? Satanás. Os dois eram irmãos, segundo a doutrina deles, a blasfêmia, né, deles. E aí olha só, olha como é que eles explicam, porque eles dizem que Satanás é caído. Eles veem Satanás como alguém mau, né? Só que como é que aconteceu a queda de Satanás? Eles dizem assim, ó, que
Jesus teria, né, aceitado ver, vamos assim, operar a redenção. Mas Satanás queria esse papel. E aí Satanás teve inveja de Jesus, né, e aí acabou, né, que ele caiu por causa da inveja que ele teve de Jesus, porque ele é quem queria, né, digamos assim, fazer a nossa redenção, mas daí foi, né, Jesus quem foi o escolhido, né, e aí... Tipo assim, eu não tenho uma coisa Então, que, assim, ó... A queda é algo necessário para os mormons, não, perdão, para os deuses, onde os mormons têm a procriação. Isso, porque daí aquelas almas lá poderiam, né, digamos assim, ter corpos, encarnar em corpos. Encarnar. Isso. Esse é o objetivo, entende? Né? Que precisaria, tipo assim, ó, Adão e Eva, né, que eles entendem que eram deuses antes, precisaram pecar para se tornar mortal, para poder se procriar fisicamente, né, para poder as almas que estavam lá já procriadas já há muito tempo, né, poderem encarnar. Olha que coisa maluca. Que criatividade, né? Sim. Não, agora olha só. Então, como eles entendem que a poligamia ela já existia antes do mundo ser criado, que existia entre os deuses a poligamia, então eles entendem que isso é um princípio eterno. Eles creem que a poligamia é um princípio eterno. E aí, então, como eles entendem que é uma doutrina, vamos dizer assim, né, é algo que faz parte, vamos dizer, da justiça, de toda a justiça, o que eles ensinam que Jesus, quando esteve aqui na Terra, foi polígamo. Não só que se casou, porque tem os gnósticos, as heresias gnósticas, né, que dizem que Jesus teria se casado com Maria Madalena. Os gnósticos, né, falam. Várias seitas, né, Rosa Cruz, dentre outros, assim, às vezes, né, pega alguns ramos, assim, que dentro, né, eles têm alguma doutrina nesse sentido, assim. Segundo, terceiro século, né, começaram a inventar. Aí, só que tu pega os mormons, eles vão além. Não só eles dizem que Jesus foi casado com Maria Madalena, eles dizem que ele foi casado com Maria e Marta também. Misericórdia. Que absurdo isso. As três e provavelmente outras mulheres. E que teve filhos com elas. Senhor Smith, ele falou para Ana, que era mulher dele, né? Ana, se não me engano, Ana Smith. E ele disse que teve uma revelação que era para ela aceitar as novas esposas que Deus desse para ele, tinha que ser virgem. Mas se não fosse virgem, era para ela recusar. Não, assim, ó. Assim, ó, ele teve mais de 20 mulheres. Ele teve mais de 20 mulheres, esse homem. É que daí acho que envolvendo, acho que de quem sabe então era das virgens, né? Porque ele chegou a se casar com algumas viúvas também, né? Depois, né? Tinha algumas que iam ficando viúvas, assim, ele também ia se casando. Não, assim, ó. E aí, então eles, né, acabaram, sabe, colocando isso como, né, porque eles diziam assim, não, imagina, se isso é uma questão de justiça, né, que, né, eterna e tal, como é que Jesus não teria cumprido toda a justiça? E aí ele sabe, não, é uma, assim, ó, é uma coisa, é uma blasfêmia, assim, terrível, sabe, o que eles ensinam. Nos livros deles. Sim. Uhum. Isso aí é o ensino deles. Às vezes daqui a pouco eu não sei se vai estar nesses 3 livros, sabe? Né, do livro de Mormon. Mas a questão é que assim, ó, muitas das doutrinas mormons, elas são porque eles têm os profetas, né? Cada presidente sempre é um profeta, né? E aí então muitas vezes tem doutrinas que eles têm sim, que são os profetas que vão tendo as revelações, né, e vão escrevendo, vão, né, falando e tal. Bom, então tem isso, né? Agora olha só, o nascimento de Cristo, tá? Eles não creem no nascimento virginal, tá? Por quê? Porque olha só como é que aí é outra blasfêmia, assim, ó, meu Deus, assim, ó, eu fico, né? Porque como é que eles creem que foi o nascimento de Cristo? Eles creem que o pai, que era o Adão lá, né, e que daí, digamos assim, teria voltado, né, a ter um corpo glorificado, teria voltado a ser Deus, vamos dizer assim, né? Porque ele teria, né, era Deus antes, deixou de ser, né, se tornou mortal, mas depois voltou a ser imortal de novo, né, se tornou Deus de novo, né? Isso no que eles
as viagens deles, né? E aí eles dizem que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo. Eles negam a concepção pelo Espírito Santo e eles dizem que o Pai teria descido, e que eles dizem que o Pai ele tem um corpo. Eles dizem que assim, que o Pai e o Filho têm corpo de carne, tá? E que só o Espírito Santo é que não tem corpo de carne. Só o Espírito Santo é que seria, vamos dizer assim, espírito, né? Eles dizem que o Pai teria descido até a terra e tido relação com Maria, e dessa forma ela teria então sido, né, a mãe, né, de Jesus. Já tem escritos, Michael, sobre os mormons, assim, bate-ponto eu não tenho a mão, tá? Mas tem. Eles teriam tipo, uma trindade, todas elas seriam homens, seriam 3 homens. Tem isso também sobre eles. Porque assim, é porque aquilo, né? Uma hora são unitarianos, outra hora são triteístas, outra hora são politeístas, então tipo, as doutrinas deles vão modificando. Aí daqui a pouco, né, se eles começarem a receber muita, né, daqui a pouco começam a perder membro por causa de alguma coisa que fica muito evidente, daqui a pouco eles vão lá e mudam, sabe? Eles não têm problema nenhum em mudar aquilo que, né, que eles já tinham estabelecido. O que for conveniente, eles vão mudar. Assim, não são baseados na palavra. Então, assim, por isso sabe que eles têm, né? Olha toda a viagem que eles fazem, né? A bagunça, a coisa assim, para defender a poligamia. Olha tudo que eles fizeram, né? Tornaram Cristo polígamos para que eles pudessem defender a sua própria poligamia. Então, assim, é muito terrível, tá? Agora outra. Pra gente nem abrir a porta para eles. Mas com certeza. Agora. Os mormons, uma mulher, ela chega e convida outra mulher para, né, fazer o estudo e para a religião deles. Mas em momento algum ela vai te dizer que ela vai lá na tua casa fazer o estudo. Ela vai marcar tal dia, tal hora. Daí, tu tá esperando, bateu na porta 2 homens. As mulheres, daí eu disse, tá, mas não, elas não dão estudo. Quem dá o estudo somos nós. Daí, tipo, sempre 2. Gente, tem no YouTube, quando tu vai assistir um vídeo, vocês nunca viram parece um vídeo evangelístico, tipo um desenho. Ela é mais linda, assim, fica encantada, assim, falando de Cristo, lá no final, assim, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. No fim do vídeo, tu assistiu, o vídeo é maravilhoso, assim. É uma armadilha, tem no YouTube. Eu isso. já vi. Tu já viu? Já vi. É lindo, assim, Muito lindo. Mas faz muito tempo que a gente não vê, por causa que... A gente não tem mais. É porque, assim, justamente por causa dessas propagandas aí, e às vezes tinha propaganda bem, né, tanto desse tipo de coisa, aí a gente pegou e contratou o YouTube Premium. E assim, e é interessante que tu consegue, né, consegue compartilhar com 5 membros. ou acho que é tu e mais 4, né, pelo menos, né? E aí fica assim, 5 contas, né, livre de anúncios, de anúncios, propaganda Esse e tal. anúncio deles, ele é o anúncio mais caro do YouTube, porque ele roda em todas as línguas, no mundo inteiro. Então tu imagina o alcance da mensagem desses caras. Outros que também, uma hora a gente vai falar também sobre uma outra seita, que é a Igreja de Deus. Não é a Igreja do Deus, né, em português é a Igreja de Deus Todo-Poderoso. É uma igreja lá da China. Da Coreia, né? Não, essa acho que ela se eu não me engano, ela é da China. Eu posso estar enganado, pode daqui a pouco ser da Coreia, eu tô... ela é oriental, né? E assim que eles creem que Deus, né, estaria manifestado, né, na carne hoje, né, de uma mulher, né, lá que até não sei se não está viva ainda até hoje. E que assim, eles têm muitos filmes, eles têm assim, produção após produção de filmes, né, entre aspas, né, cristãos, né, ou seja, da seita, assim, são vários assim, aí, né, mostrando eles sendo perseguidos e tal.
Não, mas é chinês por causa que é sempre no contexto da China, né? E a perseguição do Partido Comunista e tal, né? E aí, só que é engraçado, né? Eles são tão perseguidos que eles conseguem filmar com os carros, né? Chineses, tem toda uma produção assim, né? Então, e aí, são perseguidos. Então, eu tenho, na verdade, para mim que isso pode até, sabe, daqui a pouco eles ter investimento do próprio governo chinês para fazer isso, sabe? Porque Satanás, aliado com Satanás, aliado, né? Eles sabem que não é a verdade, né? Que é uma seita herética, né? E tal. Então, para contaminar mesmo, não duvido que tenha investimento do próprio governo chinês para essa seita, né? Mas vamos lá, não é o assunto de hoje, né? Vamos seguir aqui. É interessante, não, a gente faz esse comentário, mas né, só para não prosseguir, né? Quero falar agora sobre o casamento eterno. Né? É uma coisa. Tem pessoas que poderiam. Né, amam tanto minha esposa, a esposa do marido e tal, né, que até achariam, né, que legal, né, que bonito, né, que poderia ser um casamento eterno, né? Eles têm essa doutrina, né, do casamento eterno, e que eles creem de fato, que iria se casar aqui na Terra, só que não é assim qualquer casamento, tá? Que eles dizem que é eterno. Precisaria participar de uma cerimônia, né, para selar que ele tem o casamento, sim, né, lá no templo deles, lá e tal, para daí, vamos dizer assim, ele se tornar, né, um casamento eterno. E aí, então, o que acontece? Depois que, né, o homem e a mulher morressem, né, aí nos céus eles seriam, digamos assim, continuariam sendo casados. Após a ressurreição, iam continuar sendo casados, né, mesmo que Jesus tenha dito claramente, né, que após a ressurreição não se casam, nem se dão casamento. Né? Então, claramente, Jesus contradisse, né, essa heresia deles, mas eles estão um pouco se importando com o que Jesus falou. Eles ensinam que existe a tal coisa como um casamento eterno, por que eles creem nisso? Porque eles creem que o homem pode se tornar Deus, assim como eles creem que Deus se tornou homem, né, mas não se tornou homem não no sentido, né, Jesus Cristo que encarnou, né, e tal, né, não é esse o ponto. Quando eu digo, né, da doutrina deles, né, que eles creem que Deus se tornou homem lá na queda, lá quando Adão pecou, né, ali ele teria, vamos dizer assim, Deus teria perdido a sua imortalidade e tal, se tornado só um homem imortal, e depois voltou a ter a divindade de novo. Assim como eles creem que Adão era um homem que tornou-se novamente divino, eles creem que todo homem pode se tornar divino também. Eles têm essa doutrina, né, de que o homem pode se tornar um Deus e que pode, juntamente com a sua esposa, irem procriando eternamente e povoando então outros mundos. Ou seja, eles têm a doutrina de que cada um de nós poderia se tornar um Deus de um outro mundo, onde esse mundo seria povoado por filhos nossos, né? Ou seja, como se fosse uma história sempre se repetindo assim, né? Então, ou seja, por isso que é um politeísmo não só no sentido passado, mas é um politeísmo para o futuro também, porque eles creem que o homem e a mulher podem se tornar deuses, né? E que esse casamento ele pode ser eterno não só de um homem com uma mulher, ele pode ser polígamo, ou seja, pode ser um homem com casamento eterno com várias mulheres. Quantas cerimônias então o cara tem? Né? Não, várias, né? E aí, né? Então seria esse casamento eterno, né, com o objetivo de quê? De tornando-se Deus, né, futuramente poder ser o Deus de um planeta, né, de um mundo e tal, onde, né, esse mundo seria povoado, e depois sim, progressivamente, né? Aqueles, né, que seriam os filhos lá povoando aquele mundo também poderiam vir depois a se tornar Deus e povoando outros, assim, né, indeterminadamente, né? Para ver o quão, sabe, sei, não dá nem, né, sabe, parece que é uma coisa que vai além da heresia, assim, de tão Pode casar. longe da Pode verdade. casar com quantas mulheres quiserem. Na doutrina deles, Na sim. doutrina deles, né? Poderia se casar com quantas mulheres fossem. Informalmente. Porque eles creem que... Eu estava pesquisando aqui, né? Mas não casar-se informalmente, né? Pode ter quantas mulheres. Eles não têm como casar pelas leis, porque a lei da maioria dos países proíbe, né, a poligamia. Mas, né, é lógico que então seria apenas na cerimônia, né, interna deles. Mas agora, se a lei de um país permite, eles com certeza naquele país lá eles vão estar bem
Vão estar casados, inclusive dentro da lei do Não, e uma coisa... país muçulmano e tal. Apesar que eu não sei nesses muçulmanos. Não, mas os Como é muçulmanos que é? não aceitam outra religião. Eu não sei como é que seria, né? Um mormon num país muçulmano, mas bom. Né, aí teria que ver, né? Como é que que eles como é que eles lidam, né? Um país assim. Eu vi dois deles hoje na rua. Ah, olha só uma outra coisa. Uma outra coisa. Bizarro. Eu achei muito estranho. Uma vez. Esse eu tô alemãozinho, eu sempre o vermelhinho, o bicho vermelho. Uma outra coisa, eles têm duas heresias aí também em relação, porque é uma seita que ela é racista, né? Eles sabem que até 1978 eles não permitiam que nem um homem, né, que tivesse, não era só assim negro, sabe, mas assim, ó, o cara podia até ser branco, mas se tivesse lá um vô, um bisavô, alguém que tivesse sido negro na família, né, dos seus antepassados, eles não permitiam que essa pessoa fosse um sacerdote. Isso aí que está falando não é só negro, índio. E sim, índio também, só que tem situações diferentes. A origem de cada receio é diferente. Em relação aos índios, é porque no livro de Mórmon, eles têm toda uma história lá, né, de povos, né, que teriam vindo, né, para povoar as Américas. E aí, aqueles que seriam os índios, eles chamam de povo lamanita, né, que seriam os sobreviventes, né, que ficaram ali, só que eles creem que os lamanitas eram um povo que apostatou da fé verdadeira e que por terem apostatado teriam sido amaldiçoados por Deus, e uma das maldições era justamente terem uma pele mais morena, né, que os índios têm. Só que daí essa é uma maldição que teria vindo ali, tipo assim, há uns 1.400 anos atrás, assim, né? Aliás, de hoje, digamos, 1.600 anos atrás, porque eles creem que essas batalhas, né, que os lamanitas extinguiram os nefitas, eles creem que isso teria acontecido lá por volta do ano 375, né, da era cristã, segundo o livro de Mórmon, né? Tá? Daí isso daí em relação aos índios, tá? Deu porquê, né, dessa resistência em relação aos índios. Só que em relação aos negros, eles creem que era por causa de Caim. Eles creem que Caim, digamos que a marca, né, que Caim teria recebido teria sido a cor de pele negra, então que todos os filhos de Caim eram descendentes vamos dizer assim, todos os negros eram descendentes de Caim. E então por isso, vamos dizer assim, estavam debaixo de maldição, vamos dizer assim. Mas quem eram? Porque está ali, né? Isso aqui, né? Aqui na Terra. Só que tem uma questão, tá? Mas e a alma antes? Eles dizem que as almas dos que entram nos descendentes de Caim, que seriam, né, segundo eles, as pessoas de pele negra, eles dizem que as almas dos que, né, de antes lá, que quando teve a controvérsia, né, lá de Satanás que invejou a Cristo e tal, né, aí houve uma batalha. E aí que teve pessoas que ficaram, vamos dizer assim, que não se puseram do lado, vamos dizer assim, de Jesus, né, que ficaram tipo neutras ou com medo, né, e tal, e que daí essas almas, né, que não tinham se colocado, né, do lado certo, vamos dizer assim, eram as almas que daí eram, né, direcionadas exatamente para incorporar, né, para né, encarnar, né, nos negros. Então, olha isso, sabe? Eles têm toda uma coisa assim, ó, né, onde vincula tanto, né, o que teria acontecido com a alma dos negros antes, vinculam os negros com Caim e tudo mais, né, com a suposta maldição e tudo mais, e aí tinham essa resistência, né, em relação a, muitas vezes nem evangelizar negros, evangelizar, lógico que eles não evangelizam, né, um outro evangelho, né. Então, outro evangelizar... Eu dei um exemplo, né? Que eles entravam nas casas e ficavam cuidando dos retratos para encontrar algum parente de cor de moreno. Exato. Às vezes eles não voltavam naquela casa. Não voltavam. Eles nunca falaram comigo, certo? Não dá para duvidar. Mas aí o que acontece? Eu também não. Nunca recordaram. Sabe que um dos países, sabe que o Brasil, sabe que o Brasil foi um país chave para essa situação mudar? Infelizmente, né? Infelizmente, porque o Brasil é o segundo país com mais mormons no mundo. E como estava crescendo, eles estavam lá para inaugurar um templo lá em São Paulo de muitos milhões, né?
E aí como no Brasil, imagina, como é que eles vão, né, trabalhar no Brasil assim, se eles fossem focar só, né? Porque por muito tempo eles só se focaram também em pessoas brancas aqui no Brasil. E aí, mas aí, tipo assim, eles iam ficar muito limitados. E aí começou a haver uma pressão, né, para que eles, né, também trabalhassem, né, entre os negros. E aí, então, por isso, daí em 1978, né, foi o tempo onde eles, né, o profeta deles lá recebeu a revelação, né, de que, que tinha sido, né, tá liberado e tal, né. Interessante, mas toda hora que eles não se utilizam da Bíblia, tem um juiz que ele, antes de ser juiz, ele era advogado ainda, ele chegou a tentar se tornar um mormon, assim. Frequentou, ele foi sabatinado, ele fala da lavagem cerebral, ele é um ex-mormon. Tá? E ele comenta o seguinte, ele diz que a Bíblia para eles é um livro para ter uma jurisprudência do que é errado. E de fato, em algumas literaturas, eu acho que até no livro do Michael também, eles acham um monte de erro na Bíblia. Inerrante é o livro deles, não a Bíblia. Ah, sim. Para Eles não têm inerrância da escritura. É tão inerrante que olhar o livro deles assim é muito semelhante a mim. Exato. A capinha, né? Que horror, né? Glória a Deus, tu botou glória, Ai. E eu não boto o livro fora, porque eu acho que é crime. Olha só uma coisa, tá? Tem uma carta, tá, que eu vou ler aqui para os irmãos, né, sobre o livro de Mormon. Tá? O que acontece? O Joseph Smith ele disse que traduziu, né, teria traduzido da língua egípcio reformado, né, que estava lá, as letras então, que estavam lá gravadas naquelas placas de ouro e tal, eram hieróglifos, né, que era chamado, vamos dizer assim, propriamente, né, de egípcio reformado, né, e que ele conseguia, né, ler, interpretar e traduzir, né, por causa dos óculos, né, que era chamado de Urim e Tumim, né, e que era tão grande, eram tipo lentes, assim, ele dizia, né, que ninguém via, né, mas ele dizia que eram lentes assim, tão grandes que uma delas só já era o suficiente, né, quer dizer, ele nem precisava usar as duas, era só uma só que ele colocava assim, né, e conseguia já enxergar, né, tal. E já, né, traduzia, né, miraculosamente, assim, para ele. Aí, chegou um dia, né, o que acontece, né, teve um homem que foi chamado, né, foi dito, os mormons começaram a propagar, né, que tinha lá um professor, né, muito conhecido assim na época, que tinha confirmado, né, essa história que era verídica e tal, né, que realmente ele tinha tido acesso, vamos dizer assim, às letras, né, copiadas, né, assim, um trecho, né, do livro de Mormon, assim, digamos assim, as letras originais que estavam lá, que teria sido dado lá para ele conferir e que aquele professor lá daquela universidade lá nos Estados Unidos teria, né, dito assim, não, realmente, olha, a tradução está perfeita, né, eu nunca vi uma tradução tão exata assim, né, dessa língua e tal. Só que, Vinícius, é uma língua que era completamente desconhecida. Nunca ninguém ouviu falar dela, nem antes, nem depois. Né? Então, como é que alguém poderia saber se a tradução estava correta se ninguém tinha conhecimento daquela língua? Já começa aí, né? Já começa aí. Nunca ninguém ouviu falar dessa língua e a tradução estava perfeita. Isso aí, né? O professor já, a tradução está correta. Tá, já começa por aí. Mas olha só, mas a questão é que o nome desse professor ficou vinculado e começaram, né, a dizer, os mormons começaram a propagar que aquele, né, dizendo assim, o professor falando tal lá autenticou, né, e disse que tá tudo certo com o nosso livro, que a tradução está correta e tal. Só que daí ele foi procurado, teve um homem, né, que começou a fazer toda uma investigação assim em relação aos mormons e tal, e denunciar os erros e contradições tudo deles assim lá naquela época, tá? Enquanto o Smith, enquanto aquele pessoal estava tudo vivo lá, bem no início lá da seita, né? Então olha só, o que eu vou falar agora foi escrito em 1834, tá? Isso aqui é 10 anos antes do Joseph Smith morrer, essa carta que eu vou ler agora. Por quê? Porque o livro
o livro de Mórmon, quando é que foi completada a tradução? A gente viu na quinta-feira passada, foi em 1830. Tá? E logo no início, já assim que o livro foi traduzido, em tese já veio, né, a história, né, de que, um pouquinho depois, né, o Joseph Smith e outros ali da seita começaram a propagar que esse professor tinha, né, autenticado, assim, que a tradução estava tudo ok com ela. E aí ele foi procurado, esse professor lá daquela universidade, e aí ele sendo questionado, ele escreveu uma carta, tá, dando a resposta aos questionamentos. E eu vou ler essa carta na íntegra. Nova York, 17 de fevereiro de 1834. Daí ele escreve, né, para o E.D. Howe, que é o que pediu, né, a resposta para ele. Tá? Quem está escrevendo a carta é o professor Charles Anton, tá? Da Universidade de Columbia, lá na cidade de Nova York. Tá? Ele disse, prezado senhor, eu recebi hoje de manhã sua correspondência, né, do dia 9 corrente, do mês corrente, e sem perda de tempo passo a respondê-la. Essa história de que eu teria dito que a inscrição dos Mormons estaria em hieróglifos e em egípcio reformado é totalmente falsa. Alguns anos atrás, fui procurado por um lavrador, pessoa de aparência muito simples e humilde. Trazia-me um bilhete do Dr. Mitchell, de nossa cidade, hoje já falecido, no qual ele me pedia que tentasse decifrar, se pudesse, um papel que o homem me entregaria, e que ele não pudera entender. Assim que examinei o tal papel, percebi que se tratava de uma brincadeira, ou talvez de uma farsa. Quando perguntei ao homem que me mostrara o papel onde o arranjara, ele, segundo me recordo, contou-me o seguinte: alguém encontrara no norte de Nova York um livro de ouro que consistia de algumas placas de ouro, reunidas mais ou menos no formato de um livro, atadas com arame do mesmo metal. Juntamente com o livro, ele encontrara um par de óculos de ouro. Esses óculos eram tão grandes que, se tentássemos colocá-lo no rosto, os 2 olhos caberiam numa lente só. Eles eram largos demais para o rosto humano. E quem olhasse para as placas de ouro com aqueles óculos, não apenas conseguiria ler seus caracteres, mas também entenderia o significado deles. E tudo isso se achava em mãos apenas de um rapaz que possuía um baú, no qual estavam guardados o livro e os óculos. Esse jovem ficava encerrado dentro de um quarto no sótão de uma casa, oculto por uma cortina. E era assim, sem ser visto por ninguém, que ele colocava os óculos, ou melhor, colocava uma das lentes no rosto, decifrava os caracteres impressos no livro, escrevia-os num pedaço de papel e depois entregava as folhas para outra pessoa do outro lado da cortina. Mas não disse nada no sentido de que se decifrara os caracteres por um dom de Deus. Tudo era feito com os tais óculos grandes. Esse lavrador me disse também que lhe fora pedido que desse uma contribuição em dinheiro para a publicação desse livro dourado. Ou seja, Joseph Smith tinha pedido uma contribuição em dinheiro para a publicação, pois ele causaria uma profunda transformação no mundo, salvando-o da destruição. Os pedidos tinham sido feitos com tal veemência que ele estava pensando em vender seu sítio. Quer ver? Aquele senhorzinho, né, estava pensando em vender o sítio. O cara que levou o bilhete, né, para esse professor aqui. Estava pensando em vender o sítio para ajudar na publicação do livro. Vender o seu sítio e entregar o dinheiro apurado para as pessoas que estavam desejando publicar o livro. Mas, como última precaução, decidira vir a Nova York para consultar a opinião de pessoas mais esclarecidas sobre o significado das palavras que estavam no papel que ele trouxera consigo, e que seria uma cópia do conteúdo do livro, embora até aquele momento o rapaz que tinha os tais óculos ainda não tivesse lhe dado a tradução dele. Ao ouvir esse estranho relato, mudei minha opinião a respeito do papel. Em vez de achar que se tratava de uma peça que alguém desejava pregar em eruditos, comecei a achar que era parte de um plano para tirar dinheiro do lavrador. Falei-lhe sobre minhas suspeitas, aconselhei-o a ter muito cuidado com esses aproveitadores. Então ele me pediu que desse minha opinião por escrito, o que naturalmente me recusei a fazer. Então o homem foi embora levando consigo a folha de papel. Esse papel, aliás, continha uma escrita muito estranha. Consistia de várias letras tortas, dispostas em colunas que pareciam ter sido copiadas de um livro no qual haviam diversos tipos de alfabeto. Eram letras gregas e hebraicas, cruzes e semicírculos, caracteres romanos escritos de cabeça para baixo ou de lado, todos dispostos em colunas perpendiculares, ao fim das quais via-se uma espécie de círculo dividido em vários compartimentos, dentro das quais havia mais caracteres estranhos que obviamente tinham sido copiados do calendário mexicano,
apresentado por Humboldt, mas disfarçados de tal maneira que não se pudesse identificar sua procedência. Eu estou dando esses detalhes sobre tal papel porque desde que teve início essa febre mórmon, tenho conversado muito com meus amigos sobre o assunto e me recordo bem de que a folha continha tudo, menos hieróglifos egípcios. Algum tempo depois, aquele mesmo homem me fez outra visita. Trouxe um exemplar do livro dourado já impresso, querendo vendê-lo a mim. Eu não quis. Então, pediu permissão para deixar o exemplar comigo, para que eu o examinasse. Recusei também, embora ele insistisse bastante. Adverti-o mais uma vez, dizendo-lhe que, em minha opinião, ele fora vítima de um engodo. Perguntei-lhe o que acontecera com as placas de ouro. Informou-me que se achavam guardadas num baú, juntamente com os óculos grandes. Aconselhei-o a procurar um juiz e a... Nunca ninguém viu, né? Olha o conselho que ele deu. Aconselhei-o a procurar um juiz e mandar abrir o baú. Respondeu-me que se fizesse isso, traria sobre si maldição divina. Mas, como eu insistisse em que fizesse o que ele recomendara, respondeu-me que abriria o baú se eu aceitasse a maldição divina recaísse sobre mim. Repliquei que aceitava de bom grado e que incorreria em qualquer risco desse tipo, desde que pudesse libertá-lo das garras desses trapaceiros. Em seguida ele foi embora. Esse é então o relato de tudo o que sei com relação à origem do mormonismo. Gostaria de lhe pedir que me fizesse o grande favor de publicar essa carta imediatamente, no caso de ver meu nome associado com esses terríveis fanáticos. Isso aqui foi 4 anos depois da tradução do livro. Olha isso, sabe? Mas mesmo assim, por muito tempo, o nome dele, né, foi associado, né, como que endossando o livro de Mórmon, né? Isso, Charles Anton. Isso, esse professor, né? Aqui, mas olha o que ele escreve, sabe? Sabe, tentou, né? Sabe? Então tu vê que coisa terrível que é, né? Agora, olha só outras questões, tá? Então, o livro de Mórmon, sabe? Os livros deles, né? Claramente, tudo fora as questões, né, das contradições que há dentro dos livros, os plágios, né? Onde eles copiam tanto partes da Bíblia, né? E inserem lá. Mas também eles inseriram o próprio livro de Mórmon. Ele é basicamente uma reformulação de uma espécie de história de ficção que um homem tinha escrito naquela época. E tinha manuscrito lá. E daí o pessoal quando leu o livro de Mórmon, muitos já associaram, isso aqui é o livro do fulano lá, que tipo assim, já tinha o conhecimento, né, do manuscrito que o cara tinha escrito, sabe? O nome do cara que escreveu Spalding. Spalding era o nome do escritor, né, que tinha escrito uma ficção, que não tinha nada, nem caráter, tipo assim, de ser algo religioso, algo do tipo, mas que ele escreveu, né, uma história fictícia com um contexto religioso, né, nessa história, mas que o objetivo era só para ser uma história, nada mais. Mas aí vai lá o Joseph Smith, tem acesso a esse coisa e daí faz todo mundo. Lógico que não copiou exatamente, né? Ele usou aquilo como uma base e foi anexando, né, outras, tipo, interpolando outras coisas junto, né, dando uma modificada assim, né? Mas basicamente, né, era aquele livro daquele outro homem, né, que tinha escrito assim. Em relação a eles têm apóstolos e profetas e tal, né? O que acontece, olha só. Conceito de sacerdócio da Igreja Mórmon, né? Ela contém a ideia de que Deus estabeleceu nela presidentes, apóstolos, sumos sacerdotes, o quórum dos 70 e élderes, né? Que cada cargo possui a sua própria autoridade. Então, o que acontece? Eles entendem, irmãos, que até na Terra, tá, as igrejas estavam todas apóstatas, né? Que todos tinham apostatado, né, da fé verdadeira. Então essa foi a primeira visão lá que ele teve, né? Quando, né, então que não teria ninguém mais, né, e que ele teria sido chamado para restaurar, né, restaurar a igreja, né, na Terra e tal. Por isso, né, igreja né, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então ele foi, digamos assim, ele recebeu uma missão, né, de Deus, né, em tese, né, lógico, né, que isso é falso, isso é fictício, para restaurar a verdade, restaurar o evangelho na terra e tal. Posteriormente, eu tinha comentado também, né, mas só relembrando, ele teve uma visão onde ele via João Batista vindo até ele, restaurando o sacerdócio de Arão. E um pouco depois, ele teve uma outra visão onde ele vê
o apóstolo João, o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago, que na verdade tinham sido os que tinham enviado o João Batista antes, mas depois vêm os próprios e aparecem para ele, e ele não está sozinho, tá? É ele e mais eu tinha citado o nome dele, né, no último dia. Deixa eu ver aqui, Oliver Cowdery, tá? Oliver Cowdery era o cara que estava junto com ele, tanto, né, quando assim, em tese, ele tem a visão do João Batista, como quando ele tem a visão do, né, Pedro, Tiago e João, né, que daí restaram, né, o sacerdócio segundo Melquisedeque, né? Só que o que acontece, tá? E o próprio Oliver Cowdery, ele também é uma das testemunhas que teria visto, né, as placas ali, que teria um anjo, né, dito, né, e confirmado a veracidade do livro de Mórmon e tudo mais, né? E teriam 3 testemunhas dessa confirmação. O Oliver Cowdery seria um deles, e teriam mais 2, que teriam sido as primeiras testemunhas, né, que dão base, né, para vamos dizer assim, para comprovar, né, que assinala embaixo, ó, é verdade, tá? O livro de Mórmon, tudo, né, isso que o Joseph Smith está falando, tá correto. Nós somos testemunhas. Mas o que aconteceu com essas 3 primeiras testemunhas? Os 3 apostataram da fé mórmon. Posteriormente, os 3... Não, mas isso não foi depois de Joseph Smith morrer. Ele estava vivo ainda. Ele estava vivo ainda quando eles apostataram, quando eles abandonaram ele. E tanto que ele próprio e o irmão dele, o Joseph Smith, o irmão do Joseph Smith, eles começaram a escrever artigos e tal, falando mal, né, daqueles 3 que eram as testemunhas do livro dele. Né? Então eram 3 testemunhas, né, que simplesmente, né, eu anotei aqui foram mortos a tiro, né? Foram inchados e morreram dentro da cadeia. Isso, os irmãos, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha... Eles estavam pegando a mulher dos outros. Sim, na cadeia. Foi preso. Aí a população entrou, inchou, e depois mataram ele. Os estavam pegando a mulher deles. No caso, não é só a igreja dos outros, a igreja no caso, a igreja dos santos dos últimos dias. Então, esse A tem um significado. A igreja, não é só a igreja. Aqui, ó. De Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Olha só a questão das testemunhas, ó. No depoimento das 3 testemunhas, tá? Que são, ó, Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, tá? São as 3 testemunhas. As 3 testemunhas, tá? Ó, e assim, ó, vem impresso no início do livro, tá? A seguinte declaração: o anjo de Deus baixou dos céus, trouxe e mostrou-nos as placas, de maneira que víamos as gravações sobre as mesmas. Então, né, o anjo teria... porque o livro, né, em tese, ele teria sido, né, estava escondido. O Joseph Smith teria sido orientado onde estava e foi lá, né, e encontrou, mas depois o anjo Moroni teria levado, né, esse livro para os céus. Porque daí, né, para quê? Para não ficar mais, né, mostrando, depois que estava traduzido, né, aí não vai ficar mostrando para as pessoas, né, ele foi levado, né. Só que posteriormente, né, o anjo vai lá, aparece, né, e mostra, ó, tá aqui, ó, né, o livro que o Joseph Smith traduziu, né, e mostrou, e eles viram, né, olha as placas e tal, né, as 3 testemunhas, né, viram. Só que aí diz assim, ó, é bom observar que Martin Harris, em sua conversa com o professor Anton a respeito da matéria traduzida dessas miraculosas placas, negou que as tivesse visto. Numa hora viu, uma hora o anjo foi lá e mostrou as placas, eles viram as placas, outra hora ele negou que viu. Aliás, quando insistiram com ele, declarou que as vira apenas com os olhos da fé. O que é muito diferente de uma revelação feita por um mensageiro angelical. O nome, sabe, tem uma série que eu estou assistindo que se chama assim, ó, Como Ser um Líder de uma Seita. Ela está no Netflix. Não recomendo, assim, ela é bem forte. Tá? Ela ensina exatamente como fazer uma seita. Ela fala de Jim Jones, que é um 900 e tem uma expressão chamada sublimação, que eram 18 os mais próximos dele,
que eles sabiam de todas as enganações, toda a mentira, tudo, mas eles tinham um pacto entre eles. Não, mas é pelo um bem maior. Aí eles cediam, forjavam milagres, cediam o nome deles para adquirir certos bens, mas tudo era por um bem maior, porque o Jim Jones convencia eles a fazer esse tipo de coisa, mas tudo por bem, pelo bem, né? E aí a palavra que ali eles estão tentando escrutinar como era uma seita, como era dentro de uma seita, é bem interessante assim, né? Porque eles estão querendo mostrar como é que se cria uma seita. Quem são as pessoas que vão para uma seita? Eles mostram eles, assim. E aí o autor dessa série, né, que eu não sei quem é, eu tenho que pesquisar sobre ele diz assim, ó, isso aqui é uma sublimação. Isso aqui eles estão por fazer coisas erradas e consentir com o erro do líder, eles acabam querendo fazer coisas boas para se sentirem absolvidos. Ele chama de sublimação, que ele usa, e o que me lembrou agora dizendo que ele, na época, ele podia estar consentindo, deixou botar o nome dele, dizer que ele foi testemunho. Em relação ao bem maior. Sublimação. Aí, olha só, os mormons não gostam muito de revelar isso, mas o fato é que, posteriormente, essas 3 testemunhas apostataram da fé mormon. E seus contemporâneos, mormons, falam delas em termos pouco elogiosos. Eles eram chamados de ladrões e falsários. Aí, se fizermos um estudo atento da literatura mormon, em seus primórdios, veremos também que existem 3 artigos escritos por Joseph e seu irmão Hiram, né, o Smith, né, nos quais eles atacam o caráter das testemunhas do livro de Mormon, o que por si só torna o depoimento delas suspeito. Né? Então, se o caráter delas foi atacado, logo o que elas testemunharam não tem valor. O Pedrinho deles que escreveu algo, né? Tem um dos 3 que tem ele vai acusar eles de charlatanismo, né? Desde o início. Ou ele deu uma entrevista. Eu vou ver isso aí. Eu sei que tem um deles que ele acaba se pronunciando em algum jornal, não sei, alguma coisa, ele vai dizer que é o charlatanismo puro. Aí o que acontece? Mas daí voltando na questão dos sacerdotes, né? Tava o Coldre, que era um dos que apostatou depois, né? Foi um dos que, quando o Joseph Smith, né, junto com o Coldre, teriam recebido, né, o sacerdócio de Arão e depois de Melquisedeque, logo na sequência, qual era a revelação que tinha até então? Que não existia sacerdote na Terra, né, por quase 2000 anos. E aí que então teria sido restaurado ali, né, naquele momento. E então toda a doutrina deles, né, da autoridade que eles dizem ter, né, então o presidente da igreja, que eles também consideram como um profeta, os 12 apóstolos, que continua sempre, né, havendo uma substituição, né, sempre tem, né, os 12 apóstolos, os sumos sacerdotes, eles também têm, né, outra função, né, que são os sumos sacerdotes. Eles têm o quórum dos 70, né, que são, digamos, 70 que são, né, que também são uma liderança, né, no meio da seita, assim, e por fim, os elders, né, que são os anciãos. Né. Todos esses cargos, né, essas funções, né, dentro da seita, eles entendem que é possível haver essas posições de autoridade por o sacerdócio de Arão e de Melquisedeque ter sido restaurado. Então eles creem que os únicos que têm autoridade para falar em nome de Cristo, para batizar, para fazer qualquer coisa, né, digamos assim, em nome de Deus aqui na Terra, são eles, né, porque eles é que têm o sacerdócio, ninguém mais tem, só eles, né, e o sacerdócio deles é exercido por meio dessas funções aqui, né, presidente, apóstolo, sumo sacerdote, o quórum de 70 e os elders. Ali, principalmente sobre a palavra sacerdote, a gente sabe que não é algo bíblico. O nosso sacerdócio também. Não entendi. Sobre esses cargos aí, essas funções, né? A gente está falando na ótica mormonista. Sim. Mas assim, elder é uma palavra muito comum nos Estados Unidos, em inglês, para pastor auxiliar, tá, gente? Não é um problema. Porque alguém for ordenado. Elder é ancião. Elder é ancião, mas só que ancião é a tradução da palavra presbítero. Tá? Presbítero é uma transliteração do grego. A tradução da palavra presbítero é ancião. Se for traduzir presbítero para o inglês, a palavra é elder.
Então, né, ou seja, o problema não está com a palavra, né, o problema está com a falsa doutrina dos mormons. Tem os pastores auxiliares, eles são chamados de elders. Mas é que assim, ó, especialmente tu pega assim, uma igreja presbiteriana, eles têm a figura do pastor e do presbítero, né? Então, tipo assim, tem os presbíteros auxiliam o pastor. Então, no caso, né, os elders, né, auxiliam o pastor principal, né, no caso, né? É isso, né? Mas assim, ó, vamos lá, no primórdio, tá? Agora, né, uma própria contradição entre eles, porque diz assim, ó, nos primórdios da igreja mórmon só havia elders, ou seja, só havia anciãos. As únicas posições de autoridade no início, né, dos mormons eram anciãos. Mas depois foram estabelecidos outros cargos adicionais, né, apóstolo, profeta, né, sumos sacerdotes, né, os 70, né, ali, o quórum dos 70, né, e tal. Até reis também porque lá quando o cara morreu, né, o Joseph Smith morreu, a reunião que teve, né, foram chamados, né, para aquela reunião os 12 apóstolos, foi chamado né, os 70, foi chamado os elders, né, os anciãos, foram chamados sumos sacerdotes e foram chamados reis também. Tinha reis também. Assim, ó, é uma coisa assim tão, né, maluca, né, a estrutura de organização dessa igreja, né? Mas olha só, depois foram estabelecidos outros cargos adicionais. Por causa disso, a seção 20, nos versículos 65 a 67 de doutrina e convênios, foi corrigida em relação à sua versão original. O próprio mormonismo comete a torpeza de falsificar suas escrituras com a finalidade de dar a entender que sempre houve na escritura da igreja os mesmos cargos. Ou seja, no início, quando o livro Doutrinas e Convênios foi escrito originalmente, estabelecendo os cargos da igreja, só tinha ancião. Depois, eles alteram o próprio livro de Doutrina e Convênio e inserem ali esses outros cargos a mais, né, para poder, né, justificar, né, o estabelecimento de outros cargos. Ou seja, eles não têm, sabe, como é que eles vão considerar, como é que eles podem considerar escritura, como é que eles podem considerar, sabe, inspirado por Deus, né, livros que eles mesmos chamam de vamos mudar aqui porque agora a nossa doutrina mudou, então vamos mudar aqui, vamos apagar aqui, escrever outros cargos. Por causa da autoridade que eles se consideram revestidos, né? Só que daí exatamente, só que daí não existe inerrância, né? Não, sim. Né? Não existe, né? Infalibilidade. No Brasil a gente tem uma igreja, a CCB, que os anciões eles podem trazer uma revelação a partir das escrituras que não tem em texto bíblico. Sim. Eles são revestidos de autoridade. Uma igreja a delegação cristã do Brasil. Eles têm o mesmo, quase o mesmo sentido de autoridade para alterar um escrito. Mas isso é sobre uma revelação que ninguém tem, uma revelação oral que eles têm lá e acabam dando para as pessoas, porque eles são revestidos como anciões bíblicos, né, no sentido bíblico, para poder trazer um ensino, digamos assim, novo. Até essa palavra rola lá, algo novo, uma revelação nova, né? Sim. Só que daí, vamos lá. Qual é a doutrina correta em relação ao sacerdócio? A questão é se existem crentes verdadeiros na Terra, existem sacerdotes. Tá? Porque Apocalipse 1, Apocalipse 1, e versículo 5 e 6. Olha só. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes
para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então nós somos constituídos reis e sacerdotes. Tá? Quem é que são estes? Todos os salvos. Todos aqueles que foram lavados no sangue de Cristo são constituídos reis e sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aliás, versículo 5, vamos ler primeiro o versículo 5 e depois o versículo 9. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e depois o versículo 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós sois a geração eleita, agora o 9, tá? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem são os sacerdotes? Todos os salvos. Todos os salvos são sacerdotes. Essa é uma doutrina, sabe, desde a época da Reforma Protestante, isso foi restaurado, porque o catolicismo romano deturpou a ideia de sacerdócio. Colocou apenas os padres, bispos, cardeais e o Papa como sacerdotes. E tornaram todo o restante, como leigos, como pessoas que não eram sacerdotes. Só que, qual é a doutrina bíblica? É que todo crente é sacerdote. E Cristo é o nosso sumo sacerdote. E Jesus, ele tem um sacerdócio que não é de mais ninguém. Porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é dito que nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Pelo menos isso não é falado na Escritura. E se a Escritura silencia quanto a isso, não vou eu dizer que nós somos, nós somos constituídos sacerdotes, mas a Bíblia não diz se é segundo a ordem é por Cristo que nós somos constituídos. Mas agora, Jesus sim é dito que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não foi dado a Joseph Smith, não foi dado para ninguém mais. É dito a respeito dele. E ele tem um sacerdócio eterno, um sacerdócio imutável. E para nós finalizarmos, tá? Não precisarmos voltar outro dia com a doutrina dos Mormons, quero só tratar então de maneira bem rápida, para a gente não exceder aqui, sobre a doutrina de salvação deles. Tá? Eles não creem em salvação somente pela graça, dos 5 solas, sola fide, sola gratia, somente a fé, somente a graça. Não. Salvação na doutrina mormon não é somente pela fé na obra de Cristo, não é somente pela graça. Sempre fé mais alguma coisa, é graça mais um monte de outras coisas. Então, assim, eles falam até com certo desdém de quem confia unicamente no sangue derramado de Jesus Cristo. Eles creem que o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar e cancelar todos os pecados. Eles falam assim, com um certo desdém a respeito do sangue de Cristo, assim como não sendo suficiente. Eles não creem na suficiência do sangue de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Eles creem que precisa, além das obras, óbvio, então eles unem, assim como no catolicismo é fé mais obras, para eles também é fé mais obras, mas tem uma obra específica que para eles na verdade no catolicismo também, é indispensável, assim, que é o batismo. O batismo é indispensável, para a salvação no mormonismo. E para eles é tão indispensável que alguém seja batizado nas águas, por imersão, e não é só que nem nós lógico, nós batizamos por imersão, mas tem que ser, por eles, dentro daqueles que são sacerdotes, segundo eles, que não é qualquer um para eles. Então eles creem que tem que ser batizado, se não for batizado não é salvo. Se não for batizado lá por imersão, lá por eles, lá não é salvo. Mas eles creem que existe possibilidade. O fulano lá amava tanto meu pai que morreu, e não deu tempo dele ser batizado. Calma. Te batiza pelo teu pai. Eles têm a doutrina de batismo pelos mortos. Então vai lá, o jovenzinho, só é ele mormon na família e tal, a gente tem todos os meus parentes, ele vai lá e começa a batizar
pelos mortos. Para que esses mortos, né, sejam salvos. Eles creem que esses mortos, eles recebem o benefício do batismo e eles mesmos, estando mortos, têm a oportunidade de ouvir o evangelho depois de mortos e crerem e serem salvos, vamos dizer assim. Sabe? Ou seja, para eles pouco importa se a pessoa morreu. Não é que nem está aqui para eles, né? Não é como está em Hebreus, onde diz assim que está ordenado a morrerem, né, aos homens uma vez, vindo depois disso o juízo. Para eles não é assim que funciona, né? Na heresia deles, né, a pessoa vai ter chance depois de que morreu, né? É só um mormon, né, um parente lá, um filho, um sobrinho. Pelos mortos? Batismo pelos mortos. Porque tu te batiza no lugar, né, em substituição. Pelos, não dos mortos. Não, é pelos mortos. Porque é tu quem está te batizando, mas em benefício dos mortos. Né? Eles tentam se basear, né, numa passagem lá de 1 Coríntios. Tá? 1 Coríntios, né, Paulo fala assim, ó. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Né? Aí Paulo está falando aqui, né? E aí, lógico, é um versículo difícil de interpretar? Não é um versículo fácil de interpretar, mas com certeza o que está sendo tratado aqui não é um batismo né, em benefício de alguém que morreu. E mesmo se fosse o caso, mesmo que naquela época lá tivesse lá alguém com uma heresia de se batizar pelos mortos, Paulo não estava falando aqui a respeito de que ele tivesse essa prática, de que, né, ou de que a igreja em Corinto tivesse essa prática. Ele não está falando assim, ó, de outra maneira que farão, né, que vocês farão. Ele não está falando assim, ó, que vocês farão, né, uma vez que vocês se batizam pelos mortos. Né, ou que faremos, né, uma vez que nós nos batizamos pelos mortos. Ele não está nem se incluindo, ele nem está falando, porque ó, ele está falando com a igreja aqui, ó. No versículo seguinte, ó, porque estamos nós também toda hora em perigo. Ele coloca nós, né? Nós estamos em perigo, né, por sermos cristãos, né? Ele fala aqui, ó, logo na sequência, eu protesto cada dia, morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas quando ele fala de batismo pelos mortos, ele não fala nem vós e nem nós. Ele fala em terceira pessoa, como um outro grupo lá, que estavam se batizando pelos mortos. Então, mesmo que fosse o caso, né, de que a prática fosse a mesma dos mormons, ele não está nem incluindo a igreja de Corinto e nem se incluindo nessa prática. Ele está dizendo, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. E até eu creio que ele está falando disso a respeito daqueles que estavam negando a ressurreição. Porque ele estava falando que havia alguns no meio da igreja ali de Corinto, alguns, né? Ele fala assim, ó, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, quem sabe até é possível que os próprios que diziam que não havia ressurreição de mortos é que estavam se batizando pelos mortos. Ou seja, eram pessoas que eram duplamente hereges, estavam negando a ressurreição e daqui a pouco estavam também se batizando pelos mortos. Daqui a pouco assim, ó, eu não creio que há ressurreição, mas eu creio que eu posso me batizar por alguém que morreu e beneficiar essa pessoa que morreu. Daqui a pouco pode ser que fosse essa a doutrina, né, que alguns hereges estavam ali, né, praticando. Mas é possível que aqueles que se batizam pelos mortos até tivessem uma outra interpretação, tá? Diferente dessa, né, que daqui a pouco fosse se batizar pelos mortos no sentido assim de por causa, vamos dizer assim, tipo, né, da fé daqueles que já morreram, né? Tipo assim, ó, né, tá lá, né, um cristão pregou para mim, né, eu tô ainda incrédulo aqui, né, aquela pessoa lá, né, que pregou para mim morreu, né, defendendo a fé e tal, e daqui a pouco, né, aquele testemunho, né, foi tão forte que me impactou, e eu, né, por causa daquele que morreu, né, por causa do morto, né, eu vou lá, não, agora tipo assim, ó, me inspirei, né, naquela pessoa e vou lá e me batizo. Interpretando dessa forma seria, né, vamos dizer assim, uma interpretação de uma coisa que seria, né, plausível, né, correta e tal, e que seria possível. Mas, né, se for algo, né, semelhante ao que os mormons praticavam, realmente não era. Paulo não estava dizendo que a igreja fazia isso, nem ele. Então, se batizar pelos mortos não existe, não é algo bíblico, né, é algo completamente, sabe, a salvação, né, a fé para que alguém seja salvo, o arrependimento para que alguém precisa ser salvo é de si.
Eu não posso me arrepender pela minha esposa, eu não posso crer por minha esposa. Ela precisa crer e precisa se arrepender por si. Eu por mim. Os meus, se Deus nos der filhos, nossos filhos, eles precisarão ter a sua fé em Cristo, eles precisarão se arrepender dos seus pecados. Eu não vou poder me arrepender pelos meus filhos, eu não posso crer pelos meus filhos. Da mesma forma como eu não posso crer e me arrepender e beneficiar alguém que já morreu. Alguém que já morreu, o destino dela está selado. Se ela morreu salva, morreu salva. Isso não é alterado mais. Se ela morreu perdida, ela morreu perdida e não tem o que fazer por alguém que já morreu. Ela não pode ser salva depois que morreu condenada. Então, assim, isso, a doutrina deles, então, acaba sendo universalista, porque eles creem que daí é possível, então, no final das contas, a salvação de todo mundo. Mesmo aqueles que morreram perdidos podem, no final das contas, vir a ser salvo depois, conforme a heresia deles. O que é algo completamente contrário à doutrina, à sã doutrina revelada pelas Escrituras. Tá bom, meus irmãos? Então, finalizamos aí sobre a questão dos Mormons. Semana que vem a gente, se Deus permitir, nós vamos abordar algumas... A gente não vai abordar nenhuma seita específica, tá? A gente vai abordar alguns princípios, assim. E então é isso.